E eu queria convidar a irmã Ana Lúcia que orasse conosco. Senhor Jesus, aqui está o caderno dos impossíveis, diante do Deus que pode tudo. Então, Pai, visita, Senhor, cada nome aqui escrito, visita, Senhor, cada situação que os nossos irmãos trouxeram aqui em seus corações, questões que têm tirado o sono, questões que têm tirado a paz. Pai, eu peço em nome de Jesus, entra com a tua solução. Em nome de Jesus, venha curar aquele que está enfermo, venha levantar aquele que está abatido. Pai, em nome de Jesus, venha entrar com paz aonde tem confusão. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, visita as nossas questões, entra com a tua porção em cada um. Também coloca, Senhor, essas vidas aqui, os frutos dessa árvore. Pai, alcança cada um, resgata cada nome, traz para o reino do Filho do seu amor. Nós requeremos para o teu reino, Senhor, vem com salvação nas famílias, nos relacionamentos, alcança um por um, Pai. Nós declaramos agora que são salvos, em nome de Jesus. Faça como lhe aprouver, Senhor, mas nós cremos e já te louvamos, porque serão salvos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Antes de se sentar, dá um abraço no teu irmão aí do teu lado, se não sabe o nome, abençoa ele, que Deus te abençoe, te fortaleça, né? E somos a família de Deus. Deus fortaleça a tua vida. O Senhor é digno, toda honra e glória. Somos a família de Deus, né? Então nós... Graças a Deus. Pode assentar. Amém, querida? Você também. Shalom. Temos aqui algumas famílias, né? É a primeira vez que vocês vêm aqui? É, que bom. Puxa vida, 5, mesma família mesmo? Todos? Que bom. Queridos, vamos ouvir o nome deles? Pode falar. Eliana, Edson, Vinícius, Giovanni, Carolina. Isso. Bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em paz, sintam-se em casa, tá bom? Lá atrás também, que bom, Claudinha, está junto com eles. Qual é o seu nome? Tiago, Rose, Antônio. Então, que bom. Vieram com a Cláudia. Deus abençoe vocês. Sintam-se em paz aqui, tá bom? Sintam-se em família, tá? Mais alguém veio primeira vez? Ah, é isso aí, que bom. O Gui já é conhecido nosso aqui. Já está em casa. Deus abençoe. Seja bem-vinda, em nome de Jesus, tá bom, querido? Que bom, amados. Graças a Deus por isso. Vocês são bem-vindos. Amados, nós, antes de... eu queria mostrar um vídeo. Aliás, eu não peguei os folhetos lá atrás. Precisa de um tempo? Se puder pegar lá, eu queria mostrar rapidinho, na verdade. Queria para você que... Eu não sei como nós vamos fazer a distribuição do folheto, né? Eu acho que a gente poderia dar de novo um para cada um. E depois a gente deixa separado lá atrás, de acordo com a quantidade que você gostaria de pegar. Então, você pôs aqui 3 nomes, pegue lá 3 ou 4, um pouquinho mais de folhetos, né? E acontece que, bom, os que estiverem prontos estão ali. Alguns terão que ser dobrados. Mas o filme que nós temos hoje mostra rapidamente como usar o folheto. A gente vai colocar isso no site, talvez com melhor qualidade do que esse. E também um roteirinho. Vamos distribuir pelo menos um, depois a gente coloca os demais lá fora na hora da saída, tá bom? Por favor. Oi. Ah, tá. Isso. Porque na dobra lá tá bom. Gráfica veio... Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu passar aqui. Na verdade, é apenas um instrumento de... Oi?
da crise aqui. Obrigado, Daniel. Para você entender, se quiser acompanhar o seu folhetinho aí, você abre primeiro, puxa para trás a parte vermelha, né? Põe para trás a parte vermelha, depois você fecha, tá? Então, na verdade, o que é isso? Nós queríamos ter pelo menos um instrumento que você pudesse usar, faz parte da nossa campanha aqui, Meus Frutos para Deus. Cada frutinho desse aí tem um nome de uma pessoa atrás, né? Por quê? Porque nós colocamos diante de Deus as pessoas para que elas possam conhecer a Deus, que elas possam ouvir a voz do Senhor, né? Então, nós passamos alguns meses orando por estas pessoas aqui. E, a fim de instrumentalizar a cada um de nós temos um folhetinho que mostra, que conta essa história. E você pode, no máximo, mínimo, né, 3 minutos, você pode falar da mensagem do Evangelho para alguém de acordo com uma síntese, né, bem síntese mesmo, da mensagem bíblica. Então, aqui é só para você ter uma ideia do conteúdo. E nós vamos colocar no site todo o roteirinho, para você saber os textos que foram mencionados e a forma como você pode abordar alguém e conversar sobre Jesus para eles, tá bom? Dá para apagar a luz ou mostrar? Podemos começar? Você 2 minutos sobre a palavra de Deus? Segundo a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher para que pudesse se relacionar com eles em plena comunhão. Porém, a humanidade, o homem, pecou. Por causa disso, separou-se de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa demitido, deposto. Saído da presença de Deus, perdemos nosso relacionamento com Ele. O pecado é como um crime, uma transgressão da lei de Deus. Ele condena, por isso todos estão condenados. Em João 3,18, isso é dito que, aliás, o pior, o pecado nos afasta de Deus. Separados, distantes de Deus, buscamos nos aproximar dele através da religião, às vezes através das boas obras, mas é inútil, nem a religião, nem as boas obras tiram o pecado do caminho. Deus, de sua parte, continua nos amando. Ele é amor, porém, sendo justo, não pode deixar de considerar o pecado que habita em nós e nos condena. Ora, então Deus providenciou uma saída, enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele não tinha pecado, portanto não deveria morrer, e ao morrer pagou nossa dívida, morreu em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Ao ressuscitar, ele pode suprir a justiça de Deus com a sua morte. Por isso João, o discípulo de Jesus, disse, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta salvação é um presente de Deus para você e para mim. Todo aquele que recebe para si o que Jesus fez, não mais sofrerá condenação, nem a separação de Deus por causa do pecado. Portanto, diz o texto de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entendeu? Você pode se religar a Deus através de Jesus. Você gostaria de receber esse presente de Deus, a salvação em Jesus, para voltar a ter um relacionamento eterno com Deus? Relacionamento, comunhão com Deus. Você pode fazer isso através de uma oração, desde que sincera, perante o Senhor. Ore assim, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, arrependo-me e peço o teu perdão. Eu te entrego toda a minha vida e entendo que só o Senhor pode salvar-me da condenação. Recebo a tua salvação em teu nome. Amém. A partir de hoje, o Senhor promete a você que a paz dele habitará em seu coração. Você também vai receber uma vida nova em Jesus e terá a vida eterna para vivenciar aqui e no céu. Aqui estão os meus contatos, o endereço de nossa pequena família, da nossa reunião. Nós vamos continuar orando por você e por sua família, ok? Obrigado pela gentileza de ter me ouvido.
Difícil. Difícil foi fazer esse vídeo em casa. Nem parece um vídeo de um publicitário como eu, né? Tudo cheio de... Não, mas não tem problema, irmãos. Eu não sou especialista no negócio, mas tivemos que fazer aí nas últimas. Eu sei que os irmãos vão preparar um bem melhor, tá bom? Mas dá para perceber a utilização? Simples, irmãos. A mensagem do Evangelho é simples. E a mensagem do Evangelho, ela alcança os corações. Então, você tem aqui um pequeno instrumento para você poder falar um pouco da sua fé. Existem inúmeros. Nós queremos capacitar você naquilo que for possível entre nós. Então, leve isso. Depois, nós teremos disponíveis uns folhetos já lá na parte de trás. E você pegue, não dá para pegar muitos, né? Não pegar uns 200 cada um, não vai dar. Pegue uma quantidade que você tem para falar com essas pessoas que você colocou, ou que você tem em mente, né? Se você puder levar aí um número razoável de que vai usar realmente, não deixe isso parado lá atrás. E nós, depois, se faltar aqui, nós temos mais ainda para poder deixar para os irmãos posteriormente. Amém. Graças a Deus. Amados, ainda antes da palavra, é o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Você que nos visita, não se constranja, essa é uma ação daqueles que estão compromissados nesta igreja. Então, se você quiser confirmar, tem os envelopes, estão, né, disponíveis aí nos bancos, quando você chegou, fique em paz. Se você já trouxe seu dízimo, sua oferta está pronto, fique à vontade, pode trazer aqui à frente, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que continue abençoando as nossas vidas, nos capacitando. Então, nós queremos dar sustentação à obra do Senhor. Faça isso, fazemos isso com alegria. Para o Senhor não é uma obrigação do nosso coração, é voluntário e é feito com consciência. Então, graças a Deus por isso. Queria chamar aqui o diácono Minoro, já está aqui, né? Ele vai orar, vamos dar graças a Deus juntos por isso. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Como o pastor falou, esse momento é um momento de adoração. Então, dízimos e ofertas são aquilo que nós damos com alegria na casa do Senhor. E há uma necessidade de suprir as necessidades da igreja. Então, que o Senhor esteja falando com todos nós, tá? Dessa consciência que é para que a igreja tenha o suprimento. Amém? Então vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor. Graças te damos por todos os momentos que nós passamos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um que está com o seu trabalho, Senhor. Aquela porta que o Senhor abriu, só o Senhor pode fechar. Então nós queremos, Senhor, que aqueles que estão ainda dependendo de emprego, Senhor, o Senhor ainda vá providenciar, Senhor. O Senhor há de abrir essa porta, Senhor, para que ele possa ter o seu sustento de cada dia. Então, Senhor, planta em nossos corações a vontade, Senhor, de ter o teu amor, Senhor. Trazendo à tua casa, Senhor, os dízimos, as ofertas, com toda alegria, Senhor, porque tudo que nós temos é teu, Senhor. Então, nós damos graças por tudo o suprimento, Senhor. Damos graças por tudo que o Senhor tem feito na tua casa, Senhor. Então, Senhor, fala com cada um de nós. E nós agradecemos e que o Senhor esteja colocando nos corações daqueles que governam, Senhor, e que providenciam todos os suprimentos para a tua casa, sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Somente o Senhor pode fazer as coisas. Então nós tememos, Senhor, e temos tremor de ti, Senhor. Então nós damos graças e só temos a agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nós e tudo que o Senhor há de fazer para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Muito bem, amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Isaías, capítulo 7, 14. Acho que está ali, amado. Põe. Depois, tá bom, pode deixar aqui, depois põe. Obrigado, querido. Isaías 7, 14. Esse texto foi escrito por Isaías, amém, 700 anos
antes de Jesus nascer, né? Isaías foi um profeta de Israel, e ele foi chamado, ele é chamado, dentre os comentaristas, o evangelista do Antigo Testamento. Esse é um texto, uma das profecias messiânicas. Basta dizer que nós, somente a respeito de Jesus, nós temos no Antigo Testamento mais de 300 profecias detalhadas de como seria a vinda de Jesus, a sua vida, morte e ressurreição. Então, é o que nos dá segurança na mente a respeito do que cremos na palavra de Deus e que nos fortalece dizendo: essa palavra foi revelada por alguém bem superior. Sabemos que é Deus quem revela a sua palavra para nós. Então, é por isso que nós cremos na Bíblia. A Bíblia é um livro profético. E esse texto, 700 anos antes de Jesus nascer, diz assim: portanto, Isaías 7,14, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Deus trabalha com sinais, viu, irmãos? Uma outra hora falamos sobre isso. E o sinal que ele disse que ia dar ao povo de Israel é o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Feche os teus olhos mais um instante. Pai amado, que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações com a Tua palavra, Senhor, que é uma espada que faz cirurgia em nosso coração. Ela vai até a divisão entre a alma e o espírito, as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos do coração, as intenções. Então, Senhor, que a Tua palavra tenha livre acesso aos nossos corações hoje. Nada vem impedir, Senhor, a semeadura dos nossos corações. Em nome de Jesus, nós impedimos todo roubo da semente. E também, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, porque sem Ti nada podemos fazer. Se o Senhor não falar, Senhor, não serão vozes humanas que o farão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse é um dos sinais, foi profetizado que uma virgem conceberia. E isso foi tão forte no povo de Israel, que ao longo das gerações, as meninas, antes de se casarem, alimentavam uma certa expectativa: será que serei eu a mãe do Messias? Serei eu aquela que vai gerar o prometido de Deus? E até que você conhece a história de Maria, o anjo apareceu para ela e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Você vai ter um filho chamado Jesus. Como? Mas eu não conheço varão, isto é, não tenho contato com ninguém, como é que eu posso ter um filho? O Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Deus detalhes, você conhece a história. E o que eu quero chamar a sua atenção é que o nome dele, aqui, ele teria um título. Essa virgem conceberia, daria à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel. Emanuel em hebraico significa Deus conosco. Deus presente, Deus conosco. Bom, ora, esse texto se refere a Jesus, portanto, ter Jesus em nossa vida implica em grandes mudanças. Alguma coisa acontece se Jesus entrar na nossa vida. O que eu gostaria de destacar aqui, que é impossível que as coisas não mudem com Jesus presente nos vários aspectos da nossa vida. Eu queria usar uma pessoa na Bíblia para falar sobre isso. Ontem eu mencionei aqui no trabalho dos jovens, na reunião dos jovens, um pequeno aspecto. Hoje eu vou ampliar um pouco mais. Então, eu queria abrir em Lucas, no capítulo 4, com vocês, versos 38 e 39. Jesus começou, aliás, baseado em Lucas, você vai perceber uma sequência. Jesus começou o seu ministério, foi levado, assim que ele foi batizado, diz o texto que o Espírito Santo veio sobre ele, e
ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ele ficou em jejum 40 dias. E ao final dos 40 dias, Satanás apareceu para ele e disse: se você é o Filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pães. E Jesus se defendeu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus começou a se defender usando as Escrituras. Satanás levou num instante de tempo Jesus para um lugar alto e mostrou-lhe no instante de tempo todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse assim: tudo isso é meu, porque me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se você me adorar, tudo isso será teu. E Jesus, referindo-se à palavra, disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Levou-o no alto do templo, lugar bem alto, a parte mais alta, talvez, da cidade, e propôs a Jesus: lança-te daqui abaixo. E ainda citou o texto do Salmo 91. Está escrito que os seus anjos vão segurar você, vão te guardar em todos os seus caminhos, propondo a Jesus uma quebra, um atalho, né, para ser reconhecido como Filho de Deus. Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. E Satanás se retirou dele. Depois disso, Jesus começou o seu ministério, começou a curar pessoas, começou a mencionar ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Após esse momento, ele foi até uma sinagoga e pegou o livro de Isaías e abriu no texto de Isaías, que para nós é 61, né? Isaías 61, onde está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, abrir a vista aos cegos, libertar os presos, evangelizar os pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois que ele leu esse texto, famoso entre os judeus também, conhecido, havia uma possibilidade sempre de alguém que lesse poder comentar um pouco aquele texto. Ele entregou e disse assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí o pessoal falou: como se cumpriu? Você, o Espírito do Senhor está sobre você para fazer isso? E tal, como você está dizendo que você é o Messias? E quase pegaram Jesus e jogaram em cima do morro. Mas diz o texto que ele passou por meio deles e foi embora. Então eles começaram tanto a rejeitar a Jesus, quanto Jesus começou a fazer os sinais. Ele começou a curar, libertar pessoas. E ocorreu que em Lucas, no capítulo 4, justamente nesse período que ele começou esse momento, ele estava na região ali de Cafarnaum, no lago de Genezaré, onde moravam alguns que seriam posteriormente seus discípulos. E ele entrou, foi convidado a entrar na casa de Pedro. Então Jesus entrou na casa de Pedro. Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Jesus curou a sogra de Pedro. As más línguas dizem que foi por isso que Pedro ficou bravo com Jesus, mas é mentira. Com certeza. Mas, se Jesus entrou na casa do Pedro, é porque ele foi convidado a entrar. Jesus não entra na casa de ninguém se não for convidado. Jesus respeita os limites que nós colocamos para ele. Tanto que Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora, se ouvirem e não abrirem a porta, ele não vai, ele não é ladrão, ele é um cavalheiro. Então o Senhor promove situações. Convidaram Jesus, ele entrou. Mas ao entrar na casa de Pedro, imediatamente fica, você quando vai visitar alguém, você se envolve na família de alguém, certamente você se envolve nas dificuldades daquela família, você fica sabendo das dificuldades, ou das lutas, ou das tribulações que estão passando. Jesus, ao entrar na casa de Pedro, percebeu, a sogra dele estava enferma, estava doente, na cama, preocupação para a esposa do Pedro, preocupação para os netos, filhos, para as pessoas que estão ao redor.
E o que mais? Houve a oportunidade, Jesus já estava fazendo muitos sinais. Aí o que fizeram ali? Está escrito, rogaram-lhe por ela. Pediram, Senhor, cuida dela, dá para o Senhor orar por ela? Dá para o Senhor resolver o assunto dela? E Jesus, inclinando-se sobre ela, deitada, inclinando-se, repreendeu a febre. E ela foi curada. E ela logo se levantou e foi servir. A casa estava cheia. Ela foi ajudar. Não tem como permitir a presença de Jesus na sua casa e não perceber a mudança que o Senhor Jesus vai começar a operar dentro do seu lar. A presença do Senhor influencia demais. Então Jesus entrou na casa de Pedro e influenciou sua família. Então Pedro conheceu Jesus nessa situação, já tinha ouvido Jesus e convidou à casa dele, Jesus foi até a casa dele, então ele já conhecia Jesus. E agora você pode entender um pouco, eu vou passar um pedaço do filme, só para a gente absorver um pouco mais visualmente do que a leitura. Depois nós vamos continuar. Então a vida aqui é Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro e agora vai passar uns filmes, Jesus começou a entrar em outras áreas da vida de Pedro. E a gente vai se avaliar se nós temos permitido que o Senhor entre nas nossas vidas dessa maneira, tá bom? Está pronto aí aquele pedaço? Vamos ver um pouquinho antes. Só um clique aí, acho que já dá para começar. Não, aí, Foi tá bom. para Cafarnaum, Pode ampliar. uma cidade da Galiléia. O domínio romano era evidente em toda a nação, e o povo ansiava pela chegada do Messias para libertá-lo da tirania. A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre, fale. Fale conosco. Jesus, fale conosco. Certa vez, 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e nem imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado, e aquele que se humilha será engrandecido. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transportando! Já chega, é o bastante. É o bastante.
Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Amém. Até aí. Só para nos ajudar a verificar outros aspectos da presença de Jesus na vida de Pedro. Então, até então, ele já tinha entrado na casa de Pedro, Pedro já o conhecia. E nesse momento, Jesus está escrito em Lucas 5, 1-3. Vou só ler o texto que se refere a esse um pedaço do texto, se refere a esse pedaço do filme. Esse filme, aliás, é feito com base no livro de Lucas. Foi feito pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E foi feito com rigor, foi feito nos lugares que a Bíblia diz. Então, é um filme interessante de poder analisar com o máximo de fidelidade das Escrituras, do livro de Lucas. E Lucas 5, 1-3 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O que aconteceu aqui, irmãos? Jesus, que já tinha entrado na casa de Pedro, agora chega para Pedro lá no final do trabalho do Pedro, e diz assim: posso usar o teu barco? Posso entrar no teu barco um pouco? Claro, Senhor, entra aqui. Ele entrou, afastou, porque é o povo, né, querendo ouvir Jesus na praia, cada um quer ficar mais perto, né? Principalmente quando se sabe que existe cura. Não, põe a mão aqui. Um pouco afastado, está um pouco mais alto, dá para falar com todo mundo, e foi isso que Jesus fez. Ao fazer isso, o que Jesus usou, irmãos? Para poder alcançar o povo que estava naquela praia, o que Jesus usou? O que Jesus solicitou a Pedro? O barco. O que é o barco para Pedro, irmãos? Um instrumento da sua profissão. Jesus pediu permissão para usar um instrumento da profissão de Pedro, um instrumento do ganha-pão de Pedro. Posso usar a tua profissão? Posso usar o teu trabalho, o instrumento de trabalho seu? E utilizou do barco de Pedro e ensinou a multidão, certo? Então Jesus entrou não só na casa de Pedro no dia ou nos dias anteriores, mas entrou agora na profissão do Pedro, no trabalho do Pedro. E Pedro permitiu. Então alguma coisa nova vai acontecer também. Porque na casa dele houve cura da sogra. Agora ele vem estar comigo no meu ambiente de trabalho, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Então, o que nós podemos destacar? Ao entrar no barco de Pedro, ali, só de entrar no barco de Pedro, ele já influenciou a multidão que estava ao redor. As pessoas que trabalhavam com Pedro. Então, o local, vamos aplicar para nossas vidas já. Primeiro, a questão de entrar Jesus na nossa casa. Quando o Paulo e Silas estavam na prisão, foram chicoteados lá, né? Apanharam de vara, estavam presos e Deus os libertou ali dentro da prisão. O carcereiro ficou com medo e falou assim: vou me matar, porque agora eles fugiram. E Paulo falou: não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Aí aquele carcereiro disse para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E Pedro disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então tem a ver você entrar com Jesus dentro do seu lar. Dentro da sua casa, o Senhor Jesus vai operar as transformações. Foi o que aconteceu, nós já falamos. Agora, Jesus vem e solicita o barco do Pedro. Aí ele entra na profissão do Pedro. O Senhor também quer ter liberdade de agir aonde você trabalha, naquilo que você faz. É preciso abrir espaço para Deus
nas coisas que você faz, porque não dá para deixar fazer as coisas isentas daquilo que você crê. Tudo que você faz tem a influência daquilo que está no seu coração. Disse que na educação pode-se ter uma educação, como é que se diz? Isenta de influências, laica. Nossa educação é laica, não podemos misturar isso com religião. Mentira! Toda escola tem uma filosofia. Por trás do ensino existem filósofos. Por trás de cada professor existe uma filosofia de vida. E quando eu estava lá, seja uma filosofia de vida ou seja uma religião, quando eu estava na faculdade, os professores comunistas fatalmente influenciavam no seu ensino, mas a faculdade não era comunista. Aqueles que tinham outra filosofia influenciavam com a sua formação, e a escola como um todo tinha uma filosofia e queria imprimir também nos alunos. Então não há essa isenção, não há neutralidade. Então, quando você está trabalhando, onde você trabalha, onde você está, permita ao Senhor que abençoe o teu trabalho. Porque, veja só de estar ali permitindo que o Senhor esteja no trabalho, ele já alcançou a multidão. Influenciou as pessoas ao redor. E continuou. Do verso 4 a 10 diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, isto é, vá para o lugar mais fundo com o teu barco, e lança as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Irmãos, pescador trabalha de madrugada. E Jesus foi lá de manhã, já tinha encerrado o expediente do Pedro com os irmãos dele. E pior, aquela noite foi péssima. Não pegaram nada. Era noite perdida, eles estavam cansados, eles estavam dispostos a ir embora agora. De repente chega Jesus, usa o barco do Pedro, fala com todo mundo. Aí eles estão lavando as redes, porque quando se usa as redes para pescar, às vezes traz a sujeira, sempre traz sujeira na rede, tem que tirar a sujeira da rede. Então eles pegam depois da pescaria e lavam as redes para deixar pronta para o dia seguinte. E agora que eles estão lá lavando a rede, terminando de deixar pronto para o dia seguinte, Jesus fala: agora vamos pescar? Vamos para o lugar mais fundo? E o Pedro falou: o senhor é mestre, né? O senhor conhece as Escrituras, mas pescador somos nós. Eu sou pescador. Sabe o que é, Jesus? A gente pesca de madrugada. Mas, não, Senhor, é porque o Senhor está falando. Porque o Pedro lembrou: na casa da minha sogra, com a minha sogra lá em casa, ele ordenou a febre e foi embora. Agora ele vem aqui, né, e ensinou do meu barco. Só pela tua palavra nós vamos. Pela tua palavra nós vamos fazer algo que está fora do padrão. Porque o Senhor está mandando, eu vou aceitar fazer uma coisa que está totalmente fora da lógica. E com Jesus é assim. Muitas vezes Ele vai pedir para você fazer algo fora da lógica, fora dos padrões, fora da vontade própria. Isso é loucura, fazer uma coisa dessas. É isso que Jesus está pedindo. E o Pedro falou: bom, não é pela técnica, não é pela lógica, eu não posso levar em consideração, esse homem é diferente. Olha, é pela tua palavra, é pelo que o Senhor disse. E eles pegaram, botaram todas as redes lá de novo e foram embora. Foram entrar nos barcos, foram lá e lançaram as redes. Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Quando Jesus chega e diz para Pedro assim: Pedro, vamos para o lugar mais alto. Jesus já estava entrando não só no instrumento de trabalho de Pedro, Jesus estava entrando na técnica de trabalho dele. Já estava entrando na profissão, nos meandros das decisões, estava interferindo na forma, nos métodos do trabalho de Pedro. E Pedro permitiu, por causa da palavra dele. A pescaria foi demais, encheram as redes, ele chamou os outros para ajudar, encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique, o barco perdeu
o equilíbrio ali, de tão pesado que ficou. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Olha só, de repente aquele homem, o Pedro percebeu, esse homem é um santo, esse homem é um homem cheio de poder, um homem de Deus. O que ele está fazendo comigo, aqui no meu barco? E ele foi sincero com Jesus. Ele falou: afasta-te de mim, eu sou um pecador. É melhor você não andar comigo, Senhor. O Senhor é uma pessoa tão boa, mas se o Senhor ficar andando comigo, você vai perceber que eu não sou boa gente. Eu tenho pecados, eu tenho falhas. Estava acontecendo com ele o que ocorre com todas as pessoas que começam a chegar diante de Deus. Deus é luz. Se estamos com uma roupa suja, basta apagar a luz, ninguém vê. Mas se a luz é exposta, se a luz se expõe sobre nós, tudo em nós começa a ficar visível. Nós mesmos começamos a olhar para nós e dizer: eu estou mal, eu não posso permanecer diante de Deus desse jeito. Tudo, as coisas menores ficam exaltadas perante uma luz bem forte. Assim ele, diante de Jesus, começou a perceber: eu sou pecador, e esse homem está no meu barco, está convivendo comigo, entrou na minha casa. É melhor você ficar longe, Senhor, não faz bem. Você não vai ficar com boa fama se andar comigo. Isaías foi orar no templo porque havia morrido o rei Uzias. E ele foi lá orar, ele teve uma visão. Viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Viu os anjos, os serafins, voando e cantando constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele teve uma visão do Senhor. Aí ele falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Ele falou: agora os meus olhos viram ao Senhor, vou morrer. Porque quem entra na presença de Deus logo vê a sua sujeira, logo vê o quão impuro é. Isso aconteceu diante de transformação na vida de Pedro. Porque agora Jesus entrou no barco dele e ainda falou e mexeu nas técnicas, nos métodos dele. Áreas que muitas vezes, às vezes a gente não quer deixar. Em muitas áreas da nossa vida, irmãos, a gente não deixa Jesus entrar, porque acha que nós somos suficientemente inteligentes, lógicos, técnicos, metódicos, porque nós sabemos mexer com isso. Não vamos misturar as coisas. E a gente não deixa Jesus abençoar a gente. Aquele Pedro era um pescador, dependia do dia a dia. Sabe o que Jesus estava fazendo também ali? Estava pagando Pedro pelo uso do barco. Sabe, Jesus não vai usar do que você tem e deixar você pagar. Ele não vai deixar você no prejuízo porque você fez a obra dele. Não vai. Você fez por Jesus, deixou Jesus entrar no teu barco, tem um aluguelzinho aí, não tem? Jesus fala: vamos para o lugar mais fundo. Mas Senhor, não, aqui não dá peixe, de dia não dá. Vai, vamos lá. Vou pagar para você, multiplicadas vezes. Sabe quando ele fala sobre a medida recalcada, sacudida, transbordante? É promessa dele para aqueles que colocam cada centavo na obra de Deus, cada tempo na obra de Deus, cada esforço na obra de Deus. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, se eu estiver com você no teu trabalho, eu abençoo o teu trabalho. Eu faço você prosperar, Pedro. Você vai permitir que eu entre aí? Vai permitir? Ele permitiu. E aconteceu isso com Pedro. Aí Pedro se espantou, porque agora era um homem de Deus, um homem santo, que ele não sabia ainda, não tinha revelação ainda de quem era Jesus. Mas que ele sabia que já era muito diferente a vida dele. Então Jesus foi entrando na vida dele. E você? Você permite que o Senhor abençoe o teu trabalho? Você permite que o Senhor entre no teu trabalho desta forma? Ele vai abençoar você, porque você permite a sua presença. Não foi só isso. Jesus entrou na vida de Pedro com um chamado, e com isso influenciou o seu futuro. Porque no final desse texto está escrito assim, Lucas 5, 10 e 11. E disse Jesus a Simão: não temas. Ele ficou temeroso.
afasta-te de mim, sou um pecador. E Jesus respondeu para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que transformação! O Pedro estava lá todo cuidadoso, lavando rede antes de Jesus falar isso, guardando, preparando o dia de amanhã, preparando, fazendo isso. Agora vem uma pescaria que salva a pátria do Pedro, resolve os problemas dele, e aí Jesus faz uma outra chamada para Pedro. Pedro, não tenha medo, eu vou fazer de você pescador de pessoas. Eu quero que você pesque pessoas agora, não é peixe. Sabe o que ele tem que fazer agora? Deixar a profissão, ou deixar o trabalho. Porque para seguir Jesus, ele tinha que ir para outras cidades. O lago ia ficar para trás. Esse é outro passo. Eu destaquei aqui com os jovens ontem 2 situações. A gente poderia chamar de reino e sacerdote. Reino e sacerdócio. Deus chama as pessoas e abre portas para elas, para que elas tenham seus trabalhos. Deus abençoa cada um. Deus abençoa sua profissão, sua batalha diária. Deus quer abençoar, porque Deus quer estar presente aí. E você vai fazer muitas colheitas abundantes, ou vai fazer muitas pescarias abundantes. Para quê? Pela palavra de Deus, eu ouso dizer para você, é para que você possa abençoar o reino de Deus. Deus vai te dar para você usufruir na alegria, você vai ter, e Deus pode te dar muito mais para a obra de Deus. E lá vem o pastor falar de dinheiro agora. Não vou falar, vou contar um caso para você. Recentemente nós tivemos a informação de um pastor de uma igreja muito grande no interior, e ele estava fazendo reforma da igreja lá, porque cabe milhares de pessoas na igreja e precisava de mais espaço. E ele começou a fazer a reforma. De repente chegou um jovem lá, não era tão idoso, não, chegou, pastor, tudo bem, você não me conhece, estou frequentando essa igreja. Eu queria fazer uma pergunta, você não tem ideia, aliás, de onde vai o terreno da igreja? Aí o pastor mostrou um terreno grande, que eles compraram muitos anos antes, então é um terreno muito grande, mas a igreja ocupa só um pedaço, sobrou um terreno, né? A Inês foi pessoalmente lá. E esse homem chegou para ele e falou assim, interessa ao senhor construir uma escola? Ele falou, olha, nós temos isso até como um dos objetivos da igreja, mas nós não temos condições agora, nós estamos terminando a nossa reforma. Aí ele falou, mas o senhor interessa construir uma escola? Sim, se tivéssemos condições, nós faríamos. Então eu tenho aqui 6 milhões para o senhor abrir a escola, tá bom? O senhor construir o prédio e abrir a escola. Ah, sim. 6 milhões. O que é 6 milhões para Deus? Não é nada também para ele. É muito, vale muito. Esse homem é dono de uma rede de shopping centers, servo do Senhor. Entregou na mão do pastor. O pastor imediatamente construiu, acho que deu quanto? 4, 5 meses. Fazia 6 meses. Começou em junho, dia 30 de novembro era para estar pronto o prédio. Então, e já deixaram aberto para entrar 1.000 alunos. Uma escola cristã. Então, procuraram o instituto e tudo mais para ver como que poderiam ter ajuda ou assistência, né? Já que nós temos todo o currículo, todo o material pronto para quem quiser abrir escolas. Sabe o que fez esse homem? Ele está tirando uma pesca maravilhosa na vida dele, porque ele entregou a vida para Jesus e deixou Jesus entrar no trabalho dele. Então, viu uma pesca maravilhosa. Aí ele pega aquilo que ele tem, uma parte daquilo que ele ganha, e coloca no reino de Deus, para abençoar pessoas, para fortalecer o reino do Senhor. Para ter 1.000 crianças numa escola, precisa ter dezenas e dezenas de professores. É preciso ensinar a palavra de Deus, escola cristã. Então, irmãos, é para isso que o Senhor vai te dar. É para isso que você quer que Deus abençoe o teu trabalho? Aí precisa saber. Não, Senhor, eu quero ganhar muito dinheiro porque eu quero comprar uma ilha. Bem, só você vai ser abençoado com isso? Pensa bem, deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Jesus orientar nos métodos do teu trabalho.
Agora, depois, presta atenção, Jesus entrou na vida de Pedro com um chamado para influenciá-lo no futuro. Vem, eu vou te fazer pescador de homens. Agora, pensa bem, o Pedro não vai mais tirar o peixe da água todo dia. Ele vai ter que depender de ofertas de pessoas. É outra vida. Porque seguir um mestre naquele tempo significava, ou vai com seus próprios recursos, quando tiver fome compra um pãozinho e tal, vai o que der, mas você não sabe para onde vai, porque ele vai ensinar. Então ele vai. E Jesus já deixou no capítulo 4 escrito assim nos versos anteriores. Ele começou a ensinar e começou a curar as pessoas começaram a agarrá-lo, literalmente, e dizer: Senhor, não vai embora daqui, fica conosco. E ele teve que explicar: vocês não entendem que eu tenho que levar a palavra e o evangelho para todas as outras cidades da região. Não posso ficar aqui, não me detenham. Eles queriam ficar com Jesus para eles. Então, aqui, Pedro recebeu um chamado. E esse chamado, irmãos, trouxe uma vida diferente. Agora ele não podia mais pescar. Agora vejam só, Lucas 4, 42 a 44. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, é o texto que eu falei, ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie, Jesus disse, é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Agora o Pedro, que era um pescador, para seguir Jesus, não podia ficar do lado do mar, ia ter que depender de outras pessoas para comer, ou dos seus próprios recursos a princípio, mas ia ter que depender. Sabe como? Lucas 8, 1 a 3. Olha só. Como é que Jesus comia, hein? Como é que Jesus garantia o seu dia a dia? E ainda mais que ele chamou discípulos. Pedro era um dos discípulos. Ele chamou o Pedro e falou: vem comigo. Ele estava dizendo: ó, o que tiver a gente divide. Tinha uma hora lá que Jesus, com a multidão, cheio de gente, lá tinha 4.000 homens, numa das ocasiões da multiplicação dos pães, 4.000 homens, levando em consideração 4.000 mulheres, 8.000 pessoas, levando em consideração umas 2.000 crianças, 10.000 pessoas. Jesus falou assim: estou com dó, estou com compaixão dessa pessoal, eles já estão me acompanhando há 3 dias, e se eu mandar eles embora agora, é muito distante, não vão comprar nada, não tem lugar para comprar comida, eles vão desfalecer pelo caminho. Eu tenho compaixão dessa multidão, Jesus falou. O que vocês têm aí? Aí levantaram lá a cestinha dos discípulos, 7 pães. Tinha 12 discípulos, Jesus 13. Se fizesse um sanduichinho de cada 7, cortasse no meio, dava para alimentar 14 pessoas, e por bondade davam 2 para Jesus. 2 para Jesus e metade para cada discípulo. É só o que tem, Jesus. O que mais? Tem alguns peixinhos. Jesus deu graças e falou: agora começa a distribuir para todos. E Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes, e sobrou cestos cheios para mais de 10.000 pessoas. Para mostrar que diante de uma necessidade, o Senhor supre. Então, agora veja só, Lucas 8, 1 a 3. E aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Para seguir a Jesus, as pessoas doavam dinheiro para Jesus. Serviam a Jesus com seus bens. Então Jesus recolhia, ele recebia ofertas de pessoas. E era para ele e para os discípulos. Por isso que ele andava para todos os lugares. E sabe para quem ele deu para segurar a bolsa? Para Judas Iscariotes. Ele estava dizendo para Judas: Judas, você é o digno de confiança. O tesoureiro era um ladrão. Irmãos, alguns serão chamados ao sacerdócio. O Pedro estava acostumado a tirar da água o seu pão, seu peixe, literalmente. Agora, ele tinha que seguir Jesus para seguir o chamado. Jesus entrou então aonde? Entrou na vida de Pedro, através de um chamado, e influenciou o seu futuro. Você
pode ser que tenha sido, né, abençoado para estar no reino. Aqueles são chamados para saírem, para servir ao Senhor, missionários, para saírem dos seus locais, para irem para outros. Às vezes não tem como. Eu, por exemplo, fui chamado para ser missionário no Piauí, né, no ano de 88. Eu e minha esposa. Vamos para o Piauí, vamos. Eu pensei, o que eu posso fazer no Piauí, no sul do Piauí, para trabalhar? Não tem trabalho, amigo. Você vai depender do sustento aqui, ó. Nós vamos mandar um saláriozinho para você. Não tem nem o que fazer lá. Não tinha nada como fazer, ganhar dinheiro. Tinha que ajudar dentro dos padrões. Não é para ganhar dinheiro. Nem o povo ganha dinheiro lá. Hoje sim. Antigamente não. Eles tiravam da terra o sustento. Então, irmãos, alguns são chamados ao sacerdócio. Não são todos. Mas alguém vai sustentar os do sacerdócio. Quem? Aqueles que estão com Jesus nos seus trabalhos. Onde Jesus pode abençoar com grandes colheitas, com grandes pescarias. Está claro isso, irmãos? Agora, Jesus não entrou só assim na vida de Pedro. Jesus entrou no entendimento de Pedro, para prepará-lo para o ministério, para influenciar o seu trabalho para Deus depois. Como que Jesus entrou no entendimento? Que até aqui ele entrou na família do Pedro, depois entrou no barco do Pedro, entrou nas decisões profissionais de Pedro, entrou na vida dele com um chamado para determinar o futuro, e agora entra no entendimento de Pedro, para quê? Para preparar o seu ministério. Como assim? Mateus 16, 15 a 19, Jesus estava perguntando para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Aí cada um falou, olha, eles dizem isso. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E o Pedro respondendo disse, Simão Pedro respondendo disse, no Mateus 16, 15 a 19, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Deus está dizendo para Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, você tem uma revelação agora de quem eu sou. Jesus agora entrou aonde? No entendimento do Pedro. Pedro agora está entendendo quem é Jesus de fato. É o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele declarou isso de boca cheia. Aí Jesus disse, você é bem-aventurado. Deus revelou isso para você. E tem mais, você é Pedro, você é uma pedrinha pequena. Você é Petros. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre essa revelação que você recebeu, que sou eu, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e as suas ações na terra terão aval do céu. Que coisa tremenda, irmãos. Jesus agora entrou no entendimento dele, e agora pode usar Pedro de uma forma melhor ainda no ministério. Até que se entenda a seriedade da palavra de Deus, nós andaremos pelo que vemos. Até que nós entendamos que a palavra de Deus tem profundidade, que é a própria pessoa de Deus revelando-se a nós, porque isso aqui foi uma palavra. O Velho Testamento estava dizendo quem seria Jesus, e aqui ele foi revelado a Pedro. Pedro assumiu aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, até que entendamos a profundidade da palavra, nós vamos andar pelo que vemos e não pelo que cremos. Como assim? Vou contar rápido, não vou abrir para não ficar longo. João, no capítulo 20, está escrito sobre a ressurreição de Jesus. No verso 8 e 9 está escrito assim, que quando eles ouviram falar que no sepulcro Jesus não estava mais, no domingo pela manhã, que as mulheres foram primeiro lá para terminar o embalsamamento do corpo de Jesus. Eles achavam que encontravam o corpo de Jesus lá. Quando chegaram lá, não tinha mais, as mulheres avisaram, olha, alguém pegou o corpo, cadê Jesus? Não está mais no sepulcro. Então o Pedro e João saíram correndo. E o Pedro devia ser mais velho. Diz que no meio do pique, o João, que era mais novo, passou por ele. O Pedro chegou na porta do sepulcro e parou, porque ele viu os panos enrolados. Eu vou explicar já. O João passou pelo Pedro, foi até lá dentro. Aí está escrito assim, João 20, 8 e 9. E viu e creu. Eu preciso abrir esse texto, porque aqui está a explicação. João 20, 8 e 9. Olha só que interessante isso, irmãos.
João e o Pedro estavam nessa corrida, tá? João 20, verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que esse que é o João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Bem, o que ele viu? Irmãos, quando uma pessoa morria, eles usavam pedaços de lençol compridos e enrolavam a pessoa. Se você se lembra, o José de Arimateia levou 32 quilos de mirra com pasta perfumada com óleo, que era a preparação de uma pessoa que morria. Quem tivesse condições de fazer isso, porque aquilo era caro também. O Arimateia tinha condições pós. Então ele foi lá, antes de Jesus, fizeram isso rápido, porque já era sexta-feira, não podia fazer isso no sábado, e estava terminando o dia da sexta, então foram lá, tiraram Jesus da cruz, levaram para o sepulcro, e começaram a passar essa pasta junto com o pano. 32 quilos de pasta é uma pasta boa, né? E para quê? Era uma forma de embalsamamento, de resguardar o corpo ainda no seu apodrecimento. Então eles passavam e enrolavam o corpo de comprido, enrolavam assim, e aquela pasta deixava o pano úmido e grosso, e enrolavam o corpo todo, até os pés, e a cabeça como separada, enrolaram num lenço separado, e enrolaram, puseram tudo que puderam daquela massa, e deixaram lá, e as mulheres iam voltar no domingo pela manhã, para continuar colocando sobre o corpo de Jesus perfumes, óleos perfumados e tudo mais. Quando chegaram lá, não encontraram o corpo. Mas o que ele viu e creu? Quando ele chegou lá, ele viu o quê? Os panos enrolados. Ninguém diz para tirar um corpo de dentro de um pano enrolado, tem que desenrolar o pano. Como é que você tira o corpo de uma pessoa de dentro, um pano umedecido, empastado, né? Como não? Era um casulo murcho. Era como se o corpo tivesse passado pelo tecido. Encontraram o casulo murcho e o pano que estava sobre a cabeça dobrado e enrolado do outro lado. Então ele viu e creu, certo? Agora, preste atenção no verso seguinte. Ele viu e creu, verso 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Eles não sabiam a Escritura, por isso que precisava ver para crer. E é por isso que Paulo diz assim, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E foi por isso que quando Tomé não acreditou que ele apareceu vivo para os discípulos, Tomé não estava, e falaram para ele, Jesus apareceu entre nós, olha, estava tudo fechado, ele apareceu. Ele falou, não acredito. Se eu não colocar o dedo nas mãos dele, no furo que tem no lado dele, eu não acredito. Mas é verdade, não quero saber, vocês podem falar o que vocês quiserem, eu não vi. Eu preciso ver. Aí ele apareceu, viu. Jesus veio, chegou para ele e falou assim, Tomé, vem aqui, olha aqui minhas mãos. Põe o dedo aqui, põe o dedo nos meus pés, Tomé. Quer ver o meu lado? Aí ele se ajoelhou diante do Senhor, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse, porque você me viu, você creu, Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Como pode crer sem ver? Porque crê na palavra de Deus. Nós não vimos, mas nós cremos. Sabe por que você crê? Porque você crê na palavra de Deus. Para você a palavra de Deus tem valor. Então a importância disso, quem ainda não levar a sério a palavra de Deus, quem não entender que o Senhor está falando as coisas do futuro para você aqui, você não vai crer enquanto não ver. E o Senhor quer que creiamos na palavra dele. Por isso que ele disse, olha, bem-aventurado você, Simão. Você recebeu uma revelação da palavra agora. Ninguém segura isso no teu coração agora. Deus te revelou quem sou eu. Então, nós temos que deixar o Senhor entrar no nosso entendimento. Lembra-se que Jesus falou que você deveria amar a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento? Deus está chamando você a crer na palavra dEle de forma especial. Jesus não entrou somente no entendimento, entrou na consciência de Pedro. Eu vou terminar. Estou quase terminando. Jesus entrou na consciência de Pedro e o fez cair em si. Sabe, irmãos, cair em si é bom.
Cair em si hoje se diz, caiu a ficha, né? Embora não se use mais ficha, né? Ninguém mais nem usa orelhão quase. Mas antigamente era por ficha, então caiu a ficha, entendeu a situação. O filho pródigo foi embora, ofendeu o pai deu a herança para ele foi embora. Mas houve um momento que ele estava com vontade de comer a comida dos porcos, que ele caiu em si, diz assim o texto, caindo em si disse, eu estou aqui, os servos do meu pai têm comida, têm lugar para morar, e eu estou aqui querendo comer comida dos porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque ele caiu em si. Aconteceu com Pedro o seguinte, Jesus entrou não só no entendimento dele, mas entrou na consciência. Em Lucas 22, 59, diz o texto em que foi um momento em que Pedro negou a Jesus. Ele estava negando a Jesus. Jesus tinha avisado, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum, Senhor, eu vou contigo até a morte. Quando o galo cantou na 3ª vez, sabe o que aconteceu no texto? Diz que, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus estava aprisionado, sendo julgado, iam ver o que iam fazer com ele. E Jesus fez questão de olhar para quando cantou o galo. Jesus olhou para fora, o Pedro estava lá junto com o João, tentando acompanhar a situação com Jesus. E ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Jesus só olhou para Pedro. Então Jesus entrou na consciência de Pedro e o fez cair em si. Pedro percebeu, Jesus me avisou que eu ia negá-lo 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Arrependimento. Irmãos, quando Jesus entra na nossa consciência, nós nos arrependemos dos nossos erros, nós reconhecemos o nosso pecado. Então, crescer, irmãos, é uma sequência constante de cair em si. A gente cresce quando cai em si, a gente reconhece os erros, por isso existe perdão também. Por último, Jesus não entrou só na consciência, no entendimento dele. Jesus entrou na natureza de Pedro, por fim. Quando? Quando este se encheu do Espírito Santo. Quando foi isso? Em Atos, no capítulo 2, aliás, Jesus disse para os discípulos, antes de subir aos céus, vocês vão ficar aqui, esperar descer em Jerusalém, ou fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo virá. E eles ficaram 10 dias, em oração, 120 pessoas no lugar. De repente, veio do céu, como estavam fechados no lugar, mas veio como que um vento forte, e um som como que de um vento entrou no lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, e apareceram como línguas de fogo, chamas de fogo sobre a cabeça de todos os presentes. E eles começaram a falar em línguas que não conheciam, engrandecendo a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E no verso 14, Pedro, ao levantar, já não era o mesmo Pedro. A natureza dele tinha sido alterada. Antes ele estava com medo, se prendendo, fechando portas, fechando a janela, com medo que os judeus pudessem ter uma retaliação e seguir. Mataram Jesus, agora vão seguir os judeus vão seguir, os líderes vão seguir os discípulos, vão matar os discípulos. Então fecha a tranca, fica quieto, não fala alto. Veio o Espírito Santo, Pedro se enche de ousadia, se levanta para a multidão que estava lá para a festa de Jerusalém e diz assim, esses homens que vocês estão vendo não estão bêbados, não. Está se cumprindo sobre eles aquilo que está escrito lá no profeta Joel. E começou a descrever a palavra e apresentou Jesus à multidão. No final das contas, 3.000 almas se converteram naquele dia. Aquele Pedro se transformou na sua natureza, porque agora Jesus entrou na natureza de Pedro. O Espírito Santo é quem transforma-nos através do fruto do Espírito em nós. Amor, alegria, fé, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança. Essas coisas são o caráter de Cristo operado em nós pela presença do Espírito Santo que vem habitar naquele que permite que Jesus entre em sua vida. E o poder de Deus transforma as pessoas numa nova criatura. Paulo já dizia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Atos, no capítulo 4, prenderam Pedro, prenderam João. Ele tinha ordenado um homem, o homem foi curado, um coxo de nascença, na porta da Porta Formosa. O coxo entrou pulando no templo e o povo começou a aceitar e gritar e glorificar a Deus. Aí prenderam o Pedro e o João. Aí os líderes falaram, escuta, você não pode mais pregar nesse nome.
Nós não queremos mais isso. Aí, então, está escrito em Atos 4, 7 em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse aqui este está são diante de vós, ele é a pedra, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora presta atenção. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ninguém que está com Jesus se torna a mesma pessoa, continua sendo a mesma pessoa. Então, Deus quer fazer isso em nós. Deus quer entrar primeiro na sua casa, quer entrar no teu serviço, no que você faz. Jesus quer entrar na tua vida. Alguns serão chamados especialmente para a obra do ministério. Jesus quer entrar no teu entendimento para que você saiba quem Ele é, de fato. Jesus quer entrar na tua consciência para você entender que os pecados separam de Deus. Jesus quer entrar na tua natureza para fazer de você semelhante a Ele. Vamos ficar de pé. A presença de Jesus faz toda a diferença. E nós vamos orar. Pai amado, Senhor, em somente uma pessoa, quanta transformação, Senhor. Quantas coisas foram destacadas, Pai, porque o Senhor entrou na vida de Pedro. E, Senhor, nós temos hoje a oportunidade de permitir a Tua entrada nas demais áreas de nossa vida. Talvez aqui alguns já tenham solicitado que o Senhor entrasse em suas casas. E o Senhor já está ouvindo o clamor para que o Senhor cure áreas que estão enfermas nos lares, nas famílias. E, Senhor, depois disso o Senhor vai começar a pedir permissão para entrar na profissão de cada um. O Senhor vai pedir permissão para alterar os métodos de trabalho de cada um, talvez. O Senhor vai solicitar, e talvez alguns serão chamados especialmente aqui, Senhor. Pessoas que antes forneciam sustento e agora vão ter que ser sustentados e vão ter que viver por essa fé. Senhor, confirma sobre os teus filhos o teu chamado. A nós não nos interessa a nossa própria vontade ou a vontade humana. Senhor, nada muda. Se o Senhor estiver presente, as coisas mudam. Senhor, nós queremos a Tua presença conosco, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, entendemos que aquelas pessoas de Genezaré queriam, Senhor, naquela região de Cafarnaum, queriam que o Senhor ficasse com eles, Jesus. Eles não queriam que o Senhor fosse embora, Pai. Assim também nós, quando temos uma comunhão contigo, queremos que o Senhor permaneça conosco. Senhor, esse é o desejo do nosso coração agora. Senhor, nós não podemos, Senhor, confirma a Tua presença em nós. Senhor, sabemos que o Senhor também não invade, o Senhor não é ladrão, mas se alguém permitir, o Senhor vai se assentar à mesa e comer conosco. Senhor, nós queremos Te convidar a entrar em todas as áreas da nossa vida. Queremos tirar toda a resistência, para que o Senhor entre no nosso entendimento, na nossa consciência, para que o Senhor entre, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, em nossas casas, Senhor, em nossa natureza. Vem transformar, Espírito de Deus. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de perguntar a alguém que gostaria de dizer: Senhor, entra nesta área da minha vida, seja qual for, seja na sua casa, na sua família, seja no teu, talvez você precise que Jesus, talvez você precise que Jesus entre na área profissional sua. Convide Jesus a entrar. Talvez você precise que Jesus entre nos métodos de trabalho que você tem escolhido. Ou
Está faltando entendimento de Jesus para você? Está faltando consciência? Quer uma transformação da sua natureza? Não sei, talvez, existem áreas específicas na sua vida, talvez você queira que Jesus entre ali. Se você quer, seja ela qual for, levante a sua mão onde você estiver, nós queremos orar com você. Você vai convidar Jesus para entrar. Lembre-se, ele disse, eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Ele vai comer com você na sua mesa. É uma intimidade. Então, se você quer que Jesus entre na sua vida em alguma área, declare isso ao Senhor. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, o Senhor me conhece e eu quero autorizar que o Senhor entre na minha vida, principalmente nestas áreas. Fale agora no seu coração quais são as áreas que você quer. É o relacionamento na tua família? É a tua profissão? Fale as coisas que são mais emergentes para você. O Senhor, eu adianto, o Senhor quer morar em você por inteiro. O Senhor quer transformar você e a sua natureza por inteiro. Ele vai começar por algumas áreas, para que você o conheça. Então, coloque as áreas mais necessárias. Senhor, o Senhor está ouvindo a oração dos teus filhos. O Senhor está ouvindo que corações estão sendo abertos agora. Situações profissionais, profissões estão sendo abertas agora para ti, para que o Senhor entre, Senhor. Senhor, famílias estão sendo abertas. Senhor, corações, o entendimento está sendo aberto. Consciências, Senhor, estão sendo abertas. Talvez, Senhor, se o Senhor tem chamado para alguém, confirma o teu chamado agora, Pai. Dá agora, Senhor, uma experiência diferente para os teus filhos e filhas nesse lugar. Dá, Senhor, a tua clareza, que o Senhor agora tem a porta aberta para entrar. Continue a repetir esta oração. Senhor, eu quero que o Senhor modifique as coisas necessárias no meu coração. Orienta a minha vida. Eu te recebo em mim. É no teu nome, Jesus. Amém. Pai amado, o Senhor ouviu a oração de cada um de nós. Senhor, na simplicidade do nosso coração, nós declaramos diante de Ti que precisamos que o Senhor governe sobre as nossas almas, sobre os nossos corações. Confirma o teu chamado em cada um. Confirma a tua palavra no coração dos teus filhos e filhas, Senhor. E traz agora, Senhor, se for na área profissional, traz agora uma colheita abundante. Traz uma pescaria abundante. Faz o teu sinal, Senhor. O Senhor tem liberdade de estar no barco com eles agora. Se é na vida da casa, Senhor. Se há alguma enfermidade nos lares, sejam visitados pelo teu poder agora. Que ao orarmos e pedirmos que o Senhor interfira, o Senhor possa curar enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfermidades do espírito, porque o Senhor está presente, Senhor, nas famílias. Senhor, se o Senhor está chamando alguém, se está dando, Senhor, novas oportunidades profissionais para alguém, mudando os métodos, mudando a técnica, Senhor, para que possam ter uma pescaria abençoada, faz, Senhor, ainda que seja contra a lógica, Senhor, mas se o Senhor orientar, eles terão, Senhor, uma frutificação do que fazem. Senhor, se o Senhor está operando no entendimento, esclarece a tua palavra, que possamos crer na tua palavra de todo o nosso coração. Senhor, se é também consciência de pecado, de erros, que possamos voltar atrás, consertar, pedir perdão, Senhor, para que não haja separação entre nós e ti. E também, Senhor, te pedimos para que todos nós transforma a nossa natureza, Senhor. Nós queremos ser transformados segundo a tua imagem. Senhor, a cada dia o Senhor faz isso um pouco. É isso que nós desejamos e confirmamos a oração de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Saiba que o Senhor vai continuar falando com você a esse respeito. Tá bom? Pode assentar por uns instantes, estamos encerrando o nosso culto. Temos alguns avisos. Paz do Senhor, irmãos, vamos aos rápidos avisos. Vamos lá, descongele, por favor. Então, segunda-feira, não teremos ensino da palavra, reunião de oração 8 horas, está confirmado. Quarta-feira, mulheres, tá ok? Reunião de mulheres, quarta-feira, 3 horas, mulheres de joelho, famílias em pé. Próximo slide. Curso de batismo, interessados em procurar o pastor Jorge ou o pastor Gilberto. Próximo. Já temos as datas agendadas, dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, já está agendado. Às 8, Jefferson? É 8, né?
Às 20 horas, encontro de casal. Então, casal, fica atento no celular que a gente vai mandar a mensagem para vocês, lembrando, não tem por que não vir, hein? Vai estar lembrando, dia 14, no sábado de manhã, já está confirmado lá com o pastor Jorge, dia 14, Café dos Homens, dando continuidade àquele assunto que a gente teve aqui no começo, que foi tremendo. Então, irmãos, homens, estejam atentos ao celular também, que vocês vão estar recebendo, lembrando para vocês virem. Próximo. Irmãos, continuemos orando pelos nossos irmãos, Bruna, Dani, o Minor e a Nívia, dando força na caminhada. O Senhor está fazendo a obra dele e a cura vai ser completa na família inteira, em todos os âmbitos. Amém? Próximo. Irmãos, estamos na reta final aqui do nosso curso, vai até, acho que temos mais 4 aulas ainda, então, mas continue orando. Eu, a Vânia, a Carol, a Zeli, que está fazendo, Felipe, a Elaine, que nos ajuda lá no Ministério Veredas Antigas, estejam orando, porque a reta final não tem sido fácil, mas o aprendizado tem sido tremendo e a gente vai ter bastante ferramental para poder passar para vocês. Próximo. Irmãos, chegou para mim, foi dado semana passada a dica do livro, O Peregrino e o filme também. O filme, eu vi que estava com o Lelinho, ele trouxe, ó, ele vai devolver, já aproveita para ir lá no final pegar. Então, a sugestão de hoje, O Peregrino, que a pastora Márcia ela falou semana passada. Você que trouxe o seu livro, o seu DVD, devolva e pegue mais para se alimentar do Senhor aí durante a semana. Próximo. Encontro de jovens, está tudo ok, né? Confirmado? O encontro de jovens, sabadão, 6h30 da tarde. Então, você jovem também, a gente vai estar mandando SMS para vocês estarem vindo. Próximo. Irmãos, Natal Solidário no Vale do Ribeira. Você que quer adotar uma família, R$50, irmãos. Você pode estar ajudando uma família lá. O Valmir estava falando. Quantos grupos são esse ano que vocês estão fazendo? 7 lugares ao mesmo tempo. Então, irmãos, os irmãos precisam, vamos ajudar. R$50, irmãos, não vai pesar no bolso de ninguém. Então, vamos firmes. Se você quer ajudar, depois coloque a sua oferta nos nossos envelopes, ou então depois você procura a Carol durante a semana. Tá? Próximo. E acessem o nosso site, familiacampobelo.org.br, a gente já vai colocar o videozinho lá para as pessoas acompanharem. Obrigado. Amém. Quero lembrar a igreja, nós estamos num período de decisões, e para isso nós queremos ouvir Deus. Né? Queremos ter clareza da vontade de Deus para nós, que ela seja confirmada nos corações. E para isso precisamos orar e jejuar. Então eu convido a você a estar durante a semana separando o seu tempo de jejum ao Senhor, orando e pedindo: Senhor, orienta-nos nesta igreja. Nós temos decisões importantes a tomar. Amém, amados. Que Deus abençoe cada um de nós. Baixe sua cabeça um instante. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue a falar conosco, indo para os nossos lares, durante a noite, Senhor, durante o início da semana, que cada um tenha uma semana abençoada em tudo que fizer, e o Senhor continue falando ao nosso coração. Não permita, Senhor, que nada do que o Senhor acrescentou seja roubado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações, o poder, a unção do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão, vá na paz do Senhor. Os visitantes, que não sejam essa somente a primeira vez.